Olá, olá! Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. E o episódio de hoje é Vida no Exterior. Vida no exterior, o que a gente tem para falar sobre isso? Somados em quantos países nós já moramos? Somados, quantos países nós já moramos? 5 países? 5 países. 5 países. Quais países você já morou, Yasmin? Já morei na Irlanda e atualmente em Portugal. Eu já morei na França, já morei no México, Vive no atualmente. México. Eu já começou a zoeira. E atualmente moro na Inglaterra. Não mais o chá com a rainha, né? Não mais chá com a rainha, porque a rainha, infelizmente, né? A imortal se encontrou com Deus. Foi com Deus. Inclusive, essa semana a gente tem a coroação do Rei Charles. Finalmente Do Charlinho. deixou de ser estagiário. Deixou de ser O stag. estágio deixou de ser estágio. O estagiário com a carreira mais longa da história. 70 e não sei quantos anos. Enfim, Ele escolheu esperar. ele escolheu esperar. Esse daí é um que não escolheu esperar. Enfim. Bom, e como que você foi parar na Irlanda? Para começar, sim. Como que você foi parar na Irlanda? Tá, eu fui a intercâmbio e fazer inglês. Na época eu não falava inglês, obviamente. E aí eu me planejei, me organizei. Isso foi em 2018. E aí peguei as coisas e fui para o intercâmbio de 8 meses na Irlanda. Mais especificamente em Cork. Mais especificamente. É, Hum. meu primeiro país foi a França. E como você foi parar lá? Isso foi 2016. Foi tão, acho que foi tão maluco pra mim que eu lembro da data, foi 12 de setembro de 2016. Sério? Nossa. Foi o dia que eu embarquei. E eu fui para estudar também, fui para estudar perfumaria. Então foi tipo fazer uma pós-graduação, né? Tipo, não uma pós-graduação, me formei em farmácia, mas eu sempre quis entrar na área de perfumaria. Então eu fui estudar na França, né? Que é o polo da indústria de fragrâncias. Então Uhum. fui para isso. E você já falava francês? Não falava. Eu estudei um pouco, fiz um curso na Aliança Francesa antes de ir pra lá, para tentar pelo menos falar um bom dia, pedir um pão, pedir um pão na padaria. Mas é aquela coisa, né? Sabe quando você aprende inglês na escola de inglês e acha que você vai viajar e acha que você fala inglês, Aham. mas na verdade você não fala inglês? Era mais ou menos isso. Eu achava que eu sabia falar pelo menos um oi, tudo bem, em francês São os e bonjour, ça va? é. E aí isso não aconteceu. Então foi um choque grande quando eu cheguei assim. E foi um choque grande porque eu achava que eu falava inglês também. Então, tipo, Ah, eu não falava nem francês, nem inglês, nem nada. é. Então foi complicado, porque eu cheguei lá e, tipo, e agora? Tinha a Tipo, barreira da língua, então. tinha a barreira da língua, a barreira cultural, todas as barreiras. E quando você chegou na Irlanda? Foi difícil porque eu tinha feito alguns meses de inglês particular. E embora eu tenha ganho, tipo, vocabulário, eu acho que era a mesma coisa. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. E fora o sotaque irlandês, que é bem diferente daquilo que a gente estava acostumado a consumir. Então, tipo, série americana ou inglês, essas coisas. E o som era muito diferente. Então, até se habituar, teve bastante barreira também, bastante dificuldade até você pegar o ritmo de como a galera fala. Pra mim, o que pegou mais no início foi isso, assim, foi esse choque da língua, Uhum. né? Porque não entendia nada e eu tava.
né? E se eu tivesse, acho que talvez se eu tivesse ido para Paris, as pessoas fossem entender mais o inglês, que também já não era lá grande coisa, né? Quando eu cheguei lá. Só que eu tava no sul da França, então eu tava numa cidade muito de interior, Uhum. fronteira com a Itália. Então, assim, as pessoas falavam o francês ou italiano, não, não ajudava, sabe? O sotaque era diferente da galera do sul para Paris. Assim, o sotaque francês no sul é diferente do sotaque da galera de Paris. O jeito que eles falam é completamente diferente. Eu percebi até porque eu aprendi a falar francês lá, né? Então, eu fiz aula particular lá. Então, o jeito que eu aprendi a falar é bem do sul, assim. Tá. O jeito que eu falo francês hoje é bem regional, Hum, né? Até as gírias que eu aprendi e tudo mais é bem do sul, né? Então, esse foi o maior choque para mim, assim, quando eu mudei, né? Não foi a coisa, porque acho que, não sei para você, mas quando eu mudei muito nova, né? Esse ano vão fazer 7 anos que eu moro fora do Brasil. Eu mudei com 23 anos. Então, é bem novo. é, quando você fala com um intercambista novo ou adolescente e ele muda, às vezes não, por exemplo, não sabe se virar muito em casa, não sabe fazer as coisas e tudo mais. Então, isso pra mim, você tá rindo, né? Eu sei que você tá rindo, por isso você tá rindo. Eu tô rindo porque eu não era essa adolescente, mas eu cresci sem fazer as coisas. Então, uma das minhas barreiras era, tipo, não saber fazer as coisas, né? Tipo, lavar roupa na máquina de lavar, por exemplo. Ai, meu Deus do céu. Criada a leite com pera. Desculpa, dona Sônia, se você estiver me ouvindo, já peço perdão. Então, essa pra mim não era uma barreira, porque eu na minha casa já fazia tudo isso. Fazia Aham. isso desde os meus 12 anos. Meus pais trabalhavam fora, então eu cuidava dos meus irmãos, cuidava da casa, cozinhava, tudo isso. Então, pra mim, isso nunca foi um problema. Então, cuidar da casa nunca foi um problema. Mas outras coisas, por conta dessa barreira da língua e tudo mais, pra mim é, foi um problema a solidão, é, como eu tinha ido fazer é, um, um curso mais profissionalizante e tudo mais, no início foi muito difícil fazer amigos, eu não estava na escola ainda, eu estava alocada numa empresa no início, então eu quase não conseguia me comunicar, as pessoas não falavam inglês. Meia dúzia de pessoas na empresa falavam inglês, assim. Então, era... Foi bem difícil. Muito difícil no começo. Muito, 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 muito difícil no começo. Tipo, as fotos no Instagram são lindas. A realidade, a realidade por trás das fotos são muitas É o lágrimas. filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Muito isso, Literalmente. mas literalmente. Eu acho que foi bem parecido no meu caso. Tive a mesma dificuldade então, com a língua, assim, então, tipo, eu não conseguia compreender, então era muito Google Tradutor na época para poder desenrolar. E eu acho que essa parte de fazer as coisas, eu meio que nunca precisei, né? Eu também nunca, acho que me prontifiquei a fazer as coisas dentro de casa, assim, porque eu trabalhava e estudava, então, tipo, o tempo já era escasso. E no final de semana eu não contribuía muito, que é vergonhoso, né? Parando para pensar nesse momento. Muito bem, É, Yasmin. Nota zero. Nota zero em ajuda doméstica. não, mas eu sabia fazer as coisas quando eu fazia, porque era esporadicamente, mas eu sabia fazer as coisas, Vou mas ligar para a avó para confirmar essa informação. pode ligar, a gente liga daqui a pouco. Mas eu lembro que quando na minha primeira acomodação, eu tive que pedir para a menina lá do meu quarto, que era uma menina do País Basco, que eu nem sabia onde era, que no caso é finalzinho da Espanha ali, pro norte. E aí eu falei para ela me ensinar, me explicar como funcionava a máquina de lavar, porque Oh, meu Deus. Ajuda ela, pai. segura. Na mão de Deus. Não, mas é porque
na minha casa tinha máquina de lavar, mas minha avó não utilizava. Então, ela usava tanquinho, usava outras Nossa, coisas. tanquinho. Nossa, É, gente, tanquinho. ela prefere. Minha avó amava o tanquinho, velho. Ela disse que lava melhor que a máquina. Então, Fica a dica aí. minha avó sempre diz a mesma coisa, então eu não Geração sabia de hoje usar. nem sabe quem é o tanquinho, mas Não tudo bem. sabe. E ela me ensinou tal, e eu já liguei outras vezes, eu lembro, tipo, como é que faz, tipo, carne moída, por exemplo, arroz eu sabia fazer, feijão eu tinha medo de panela de pressão, então, tipo, feijão enlatado, essas coisas. Tirando isso, que também foi uma dificuldade para mim logo no início, e depois você tem que se virar, né? Porque é você por você. Então, eu estudava de manhã, 4 horas, e o resto da tarde eu usava para poder estudar e para, tipo, conversar com meus colegas de classe lá. E acho que a solidão mesmo, fazer novos amigos, né? Você descobrir o lugar, fazer novas conexões, porque as pessoas pensam que você muda e é super fácil, mas, tipo, você já não tem os seus amigos perto, sua família, seu restaurante favorito, suas lojas favoritas. Pequenas coisas eu acho que fazem diferença quando você tá meio mal, assim, morando fora. Tipo, não queria um pão de queijo. Não tem. É. Mas essas pequenas coisas as pessoas não param pra pensar. Tipo, o pão na chapa de manhã, o pastel na Hum, feira. Tipo, a gente brinca, mas são esses pequenos confortos, assim, que não acha, não tem, num dia triste, no meio da solidão, sabe? Tipo, não acha mesmo. Ó, uma coisa besta, que pra mim, isso virou piada no meu tempo de França. A água na França, ela tem um gosto diferente. A água na Europa, em geral. sim. Mas a água na França, ela tinha um gosto muito forte. Mesmo as águas de garrafa, elas tinham um gosto muito forte, por conta dos minerais na água mesmo. E na França tem uma marca de água que ela tem um teor de mineral mais baixo. E ela é quase parecida com a água do Brasil, o gosto. Quase parecida. E ela é um pouquinho, tipo, uns centavos mais caro, assim, que a água normal, porque ela é específica para bebês. Então, ela é para preparar a fórmula, porque Entendi. ela tem menos grau de mineral, então, é por conta do rim do bebê e tudo mais. Enfim. Uhum. E eu comprava essa água. O mercado era super longe da minha casa. Eu tinha que ir de ônibus, voltava carregando sacola, mas eu comprava as garrafas de água. E aí eu ia para a escola e eu levava minha garrafa de água, e aí vem estampado no rótulo, é uma mãe e um bebê. Meu, era. Tá vendo? Era piada. Eles faziam piada comigo porque eu tomava água. Nossa, mas você toma água para beber. E não sei o que, a melhor água é a Evian. Ou você pode tomar água. Se você quiser, você pode tomar água até da privada aqui na Europa, porque a água é não sei o que, blá blá blá. Eu falava, gente, o meu problema com a água é o gosto da água. Para mim não importa que a melhor água é a Evian, é a São Pellegrino, é a blá 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 blá. Eu falava assim, Sim. no Brasil, a gente tira a água do solo. Aqui na Europa, vocês tomam água da montanha. Deixa eu explicar para vocês, entendeu? Quando a água vem da montanha, ela vem carregando todos os minerais, lá de cima até aqui embaixo. Isso faz com que a água tenha um gosto quase que salgado. No Brasil, Verdade. a gente tira a água do solo. Não vem com esse tanto de mineral que tem aqui na Europa. Então, para mim, o gosto é totalmente diferente. A água é pesada, me faz mal pro meu estômago, porque o meu organismo e o meu paladar não está acostumado. Então, assim, é piada, pode ser frescura para algumas pessoas, mas para mim impactava Fazia muito. diferença. Tipo, o meu, primeiro que doía o estômago, Hum, e segundo que eu não conseguia tomar a água. Eu não conseguia tomar água. Se eu tivesse que tomar água da torneira, ou se eu tivesse que comprar qualquer outra marca de água que não fosse água de bebê, hum. para bebês, né? Tava faltando era aquele filtro de barro em casa. Oh, saudades, filtro de barro. Tradicional. Não, depois de muito tempo eu fui descobrir que existe aquele filtro o Brita. Brita, que agora a gente usa. Sim, sim, Mas, ó, verdade. são coisas que você vai descobrindo com o tempo, quando você vai morando. O filtro Brita, para você que tá escutando, se você mora fora, Você sabe o que é? ou se você vai morar fora, se você vai vir para a Europa, nos Estados Unidos,
Não, porque nos Estados Unidos a água é igual. Parecida, pelo menos eu acho. Das águas. Americano nem toma água, toma Coca-Cola. É. Alô? Li, Estevam, se vocês estiverem escutando a gente, vocês tomam Coca, né? Não toma água. Enfim. É, O a água filtro. lá. Enfim, o filtro. Desculpa, sou disléxica. O filtro Brita, ele é tipo, ele tem muitas pedrinhas, tem mineral, enfim. Se você passar a água da torneira aqui da Europa nele, o gosto muda. Não fica assim, sensacional o gosto, não. Mas ele muda já. Então isso faz você economizar e ajuda o meio ambiente também, né? De não ficar comprando garrafa, de água. Mas eu não sabia isso na época, eu nem sabia que esse filtro existia. Sim. Então eu passei o tempo que eu morei 2 anos e meio na França. E eu passei 2 anos e meio comprando água de garrafa, porque eu não sabia que existia. Mas esse negócio da água é bem interessante, porque na Irlanda também a questão da água é a mesma coisa, só que eu comecei comprando a água também e depois desisti, comecei a tomar aqui da torneira. E aí começou a fazer uns barulhos super estranhos, mano, na barriga e tal. E a gente perguntou uma vez na sala que para alguém que já morava mais tempo durante o intercâmbio, falou: não, 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 é normal mesmo, não é fome isso aí não, é da água tal. Mas teve gente na época que teve problema por conta da água, que, tipo, não se adaptou, teve, tipo, sei lá, não era tratada do mesmo jeito que é tratada no Brasil. Então, teve isso. Mas, sim, hoje eu uso, porque tem muito calcário, né, em Portugal. Então, tipo, Portugal e Espanha, eu uso o filtro, que é a melhor coisa que tem. Então. Então são essas pequenas coisas que às vezes parece besteira para as pessoas, mas não é besteira, e você vai descobrindo com o tempo, com a vivência, e enfim. E tem coisas que não muda, que você não vai se adaptar nunca. A questão da água é uma coisa que eu nunca me adaptei. Por exemplo, eu tô há 6 anos fora, Uhum. eu aqui na Inglaterra, existe uma diferença na água entre o norte e o sul da Inglaterra. A água aqui no norte, o tratamento é diferente e é maravilhosa a água aqui. Eu tomo água da torneira sem problema. E o gosto da água aqui no norte é ok, mas se você for para o sul, a água em Londres, por exemplo, é horrível, porque tem muito calcário mesmo. A água é branca. Se você vai lavando os copos, assim, meus primos moram em Londres, você vai lavando os copos começam a ficar branco com o tempo, você tem que fazer um tipo de tratamento na sua louça, porque ela vai manchando. Até nos equipamentos de. É, eu ia falar eletrodomésticos, que precisam, né? Eles vendem produtos próprios para Tem, não, tem que né? colocar sal, essas coisas, Sim. enfim. Mas e aí? Irlanda. Hum. Depois da Irlanda, o que que você fez? Quanto tempo você ficou na Irlanda e o que você fez depois da Irlanda? Eu fiquei quase 2 anos na Irlanda. Era um projeto de 8 meses e aí eu consegui estender e tal, porque eu arranjei um emprego lá. E aí depois eu fui estudar algumas semanas espanhol em Málaga. Só que o que todo mundo não sabia e que acho que o mundo todo não sabia era a gente não estava prestando atenção na questão da pandemia, né? Que não era classificado como pandemia na época, enfim. Passado isso, volto pro Brasil, mas aí eu já tô quase 2 anos fora do mercado de TI, né? Então ficou meio que no limbo no início até eu voltar a estudar e conseguir aplicar aqui para uma vaga e tal, e voltar para o mercado de trabalho. Isso ainda em 2020. Eu volto mais ou menos em abril, maio, em agosto eu acho que eu tô trabalhando. Choque cultural? Ah, Quando voltou pro sim. Brasil? Ah, Choque, não sei se classificaria como um choque cultural, mas aquele choque depois de mudar para morar tanto um tempo considerável fora, e aí de repente você volta pro Brasil e fala, tipo, não é a mesma coisa? teve, mas eu acho que pelo impacto da pandemia, isso quase que, tipo, ficou muito difícil de analisar, porque eu tava vindo da Espanha, um país que estava super restrito por conta da situação deles, então, tipo, quarentena direto, tal, máscara, não sei o que lá, e o Brasil tinha acabado de entrar nessa mesma vibe, então, para mim, ficou quase imperceptível, tipo, eu não tinha noção de ir na rua,
ir no mercado comprar as coisas, tipo, dar banho nos produtos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, para mim, meio que ficou. Eu percebi muito preço de mercado, assim, eu percebi essa diferença. E claro, obviamente em mim, porque eu já não era mesmo aquela pessoa que tinha saído em 2018 e voltado em 2020, né? Até, né, eu tinha aprendido muita coisa, tinha conversado com muita gente diferente e tal, conhecido outras culturas, outras comidas, e você já estava, tipo, muito adaptado com outra coisa, né? Com outro ritmo também. Mas o que que você sentiu quando você chegou no Brasil, assim, nesse sentido de... Eu acho que muita gente fala quando volta pro Brasil, e até eu sinto às vezes quando eu vou visitar, mas eu não tive a experiência de voltar pro Brasil. Então, quando eu vou, o máximo de tempo que eu já passei foi um mês. Hum, Mas ainda assim, dá aquele sentimento quase um sentimento de não pertencimento, e é o mesmo sentimento que tenho vivendo na Europa, aquele sentimento assim. de quando eu tô morando fora, independente se é no México, foi no México a mesma coisa, mas de que eu sou muito estrangeira quando eu sou muito estrangeira para qualquer lugar que eu estou, né? Ou seja, se eu tô aqui na Europa, eu sou muito brasileira para estar na Europa. Quando eu tô no Brasil, né, não quero me chamar de europeia ou de mexicana, porque eu já morei no México, mas quase que pegando alguns costumes dos países que eu já morei. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, no sentido de que nunca tive muito problema em compartilhar as coisas com as pessoas, Uhum. é, nunca fui muito na minha, assim, nesse sentido. Mas depois que eu morei na França, que as pessoas são muito mais reservadas, eu peguei esse costume de ser uma pessoa um pouco mais reservada, mais na minha, e tudo mais, e incorporei isso em mim. Então, quando eu vou para o Brasil e as pessoas são mais. é, não quero chamar os brasileiros de entrões, mas assim, Mas a gente é mas que muito dado. é muito dado e muito perguntador. A gente às vezes pergunta muito e não é por mal, é porque é uma característica do brasileiro, Sim. mas que eu fui perdendo isso com o tempo, mas que quando eu tô na Europa eu percebo que eu pergunto muito mais que os europeus, mas Mas quando eu tô no Brasil eu percebo que eu pergunto muito menos que os brasileiros tá. e, e me incomoda quando, tipo, é, me incomoda quando quando me perguntam muitas coisas. Eu falo assim, não, é por que que quer saber isso? Por que que tá me perguntando tanto? Entende? Eu acho que você começa a incorporar Alguns alguns aspectos. aspectos das culturas de onde você tá, e Uhum. aí você vai perdendo Sim. um pouco dessa coisa. Um pouco das características da sua própria cultura. Sim, é. Entende? E aí, quando você tá quando a gente tá no Brasil, eu, pelo menos, fico com esse sentido de que não pertenço aqui. Mas aí eu tô aqui na Inglaterra e fico, não pertenço aqui. Eu morava no México e, tipo, não pertenço É. aqui. Eu morava na França e não pertenço aqui. O sentimento de nunca pertencer cem por Sim, cento sim. a nenhum lugar. Eu acho que eu acho que isso existe, isso é bem real. Eu acho que quando eu voltei da primeira vez de férias, mas foi por pouco tempo, então eu tinha a sensação tipo de um peixe fora d'água. E aí, quando eu volto durante a pandemia, tipo, durou muito mais tempo essa sensação. Mas esse negócio sobre perguntar demais, eu lembro que quando eu fui de férias, minha família tava tipo, nossa, mas fala mais alto, tipo, por que você tá falando tão baixo? Porque, nossa, tá educada demais e não sei o quê. E não é isso, é tipo, foi o que você falou, acho que você vai absorvendo algumas coisas, alguns aspectos culturais dos países que você vai passando, então vou dizer de cor, que não vou dizer da galera de Dublin, porque aí, né, não convivi, né? Só posso dizer daqueles que eu conheço. E uma galera sempre pede desculpa pra várias coisas, pra tudo, assim, tipo, às vezes nem esbarrou em você, já meteu um sorry e tal, não sei o quê. E não é uma galera, assim, quando eles bebem, aí é uma outra história, mas são reservados, tal, e, tipo, são mais contidos também, e você vai absorvendo alguma dessas coisas. Tipo, eu aprendi a tomar muito mais chá por conta do frio lá, e passei a, tipo, ficar super viciada em chá, por exemplo.
Então, mas tem esses aspectos. Agora, eu acho que tô ficando um pouco, já perdi um pouco dessa educação da galera aqui da Irlanda e ficando mais parruda, morando agora em Portugal. Tem isso também, porque a galera é mais direta, mais seca, assim, às vezes pode soar como grosseria, mas é o jeito deles, então É. tem isso.